Boa tarde, Henrique. Gostaria de saber sobre a minha mediunidade. Há um tempo atrás eu frequentava um centro espírita e lá me disseram que eu era médium, mas não especificaram a minha mediunidade, se eu era médium de cura, se eu era médium auditivo, não especificaram. Então eu gostaria de saber qual é a minha mediunidade. Diego José Canova, 15/7/1983. Obrigado. Vamos ver então. Essa é uma pergunta muito comum que me fazem, tá? Então, vamos ver aqui que sai para o Diego. O Diego, eu tenho um 10 de espadas, eu tenho um mundo e eu tenho um carro. Diego, a carta do carro é a carta da espiritualidade. Ela representa que realmente você tem um caminho espiritual muito potente. Você tem dons espirituais, você precisa desenvolver a sua mediunidade, sim. A carta do carro por exemplo, é o meu arcano pessoal. Pela data do meu nascimento, é uma coisa que você fazendo o atendimento da mandala dos 5 elementos, você vai saber qual é o arcano pessoal que você tem. O meu é o carro. Então, tudo que eu faço tem que ter alguma ligação com espiritualidade, com alguma coisa que ajude as pessoas no sentido mais amplo da coisa. Então eu vejo aqui que realmente não é esse o caminho que você estava seguindo. O 10 de espadas falando. Não era bem esse o caminho espiritual que você tem. Mas existem muitos outros que você pode seguir. Então talvez as suas manifestações mediúnicas espirituais tenham muito mais caminhos do que aquele que você estava indo só. Aquilo talvez fosse muito pouco para você. Eu tenho o mundo. A carta do mundo é uma carta que fala sobre uma espiritualidade mais ampla, tem muitos aspectos, você pode trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu diria que só a mediunidade é bem ampla, tem muita coisa que você pode fazer, mas infelizmente, no seu caso, você não pode meio que fugir disso. Porque se você foge disso, talvez a sua vida, em outros campos da sua vida profissional, amorosa, às vezes fica meio enroscadinha, entendeu? Boa sorte para você, Diego. E essa pergunta do Diego chegou pelo grupo do WhatsApp, você que não tem ainda, não faz parte do grupo, não tem acesso, só entrar no meu WhatsApp 11 980005638 e pedir para participar do grupo e fazer sua pergunta como ele fez. Essa pergunta motivou então o tema do programa de hoje. O programa de hoje, então, a gente vai falar sobre mediunidade, porque nas consultas ou até nas procuras que as pessoas têm, nos papos que as pessoas têm comigo pelas redes sociais, as pessoas me perguntam muito sobre esse tema. O primeiro tema, claro, é o amor. O amor é mais importante que qualquer coisa no mundo para muita gente. Segunda pergunta é, o Doni até assustou com o que eu falei aqui, mas é verdade, é mais que comida, é mais que saúde. E o segundo tema é a mediunidade. Então as pessoas têm muita dúvida quanto à mediunidade. Elas ouvem muitas coisas a respeito da mediunidade. Eu posso falar sobre mediunidade porque realmente eu tenho mediunidade, né? Não é segredo para ninguém. Já trabalhei em um monte de lugar, já pertenci a 5 religiões que eu já contei, nenhuma não me dei muito bem com nenhuma, tá? Então eu já fiz cursos sobre espiritismo, mediunidade, então eu posso falar um pouco sobre esse tema, tá? Então é o seguinte, a mediunidade, primeira coisa, vamos definir o que é mediunidade. A mediunidade é um dom que o universo dá pra gente, que Deus dá para as pessoas, para elas se comunicarem com o mundo espiritual. Elas ficam tendo contatos maiores ou menores, dependendo do grau da mediunidade, entre o mundo material e espiritual. Então, o médium é aquela ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. A mediunidade é um dom que só algumas pessoas especiais têm, algumas pessoas maravilhosas têm. Não, todos nós temos o dom da mediunidade. Todos nós. Não faz diferença. Uns têm um dom mais avançado, outros têm um dom um pouco menor, uns têm um dom avançado a ponto de participar de fenômenos, de presenciar fenômenos paranormais. Outros não sabem ou não dão valor a isso, ou é uma coisa mais sutil, mais suave. Mas todos nós, eu, você, o Doni, todo mundo que está me vendo, me ouvindo agora, tem esse dom da mediunidade. Daí você vai falar, mas eu nunca tive nenhuma experiência nesse sentido. Todos nós já tivemos uma experiência com a nossa mediunidade. Vou dar o exemplo mais clássico que tem, a intuição. Para algumas pessoas a intuição é muito aflorada. Ela fala, não vou em tal lugar porque não vai dar certo. Ela não vai ou vai dar tudo certo. Ou, de repente, ela tá com uma ideia, depende do nada, uma coisa diz para ela, não faça isso, muda de ideia, ela faz e dá certo. De onde que veio isso? Não foi do Google, foi de algum lugar veio. Então é nesse sentido que a mediunidade desenvolve, a gente nem percebe que tem. Tem outros exemplos mais sutis também que tem. Então assim, existem vários tipos de mediunidade um pouco mais avançadas. Então tem pessoas que têm o dom de cura, que com uma imposição de mãos dá um passe, cura uma pessoa. Tem aquelas pessoas que incorporam espíritos, que é a psicofonia, que utiliza a voz dela para transmitir as mensagens
dos espíritos. Tem a psicografia, que é a pessoa que escreve alguma coisa ditada por espíritos. Tem as pessoas que têm a vidência, que conseguem prever fatos do futuro. Tem as pessoas que ouvem vozes, que sentem cheiros. É uma infinidade. Não tem, se eu ficar falando aqui de tudo que tem, é muita coisa. Mas cada um tem um donzinho especial, uma intuição mais avançada, enfim. Então, a pergunta mais clássica que as pessoas me fazem nos atendimentos é a seguinte, é a pergunta mais clássica. Eu fui, igual o menino falou, eu fui a um lugar, me disseram que eu tenho que desenvolver mediunidade, eu tenho que não sei o que, fazer isso, aquilo. Eu não sei, será que eu devo mesmo? Eu tenho que desenvolver? Porque se não desenvolver, falaram que eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu marido, eu vou perder não sei o quê, e a pessoa fica às vezes até desesperada. Então, a resposta que eu tenho para dar para qualquer pessoa não, nem sempre você é obrigado a trabalhar ou se converter a uma religião específica para que a sua mediunidade se desenvolva, tá? A mediunidade é um processo essencialmente natural. Então, ela vai desenvolver de acordo com o ritmo da pessoa, com as crenças da pessoa e com a maneira como ela vive. Algumas pessoas realmente até precisam, igual esse menino que a gente respondeu a pergunta. Ele precisa porque ele já tem, me parece, algumas manifestações nesse sentido. Mas nem sempre você precisa estar participando de algo porque te impuseram que você tem que ter um trabalho espiritual, entendeu? Porque também muita gente confunde mediunidade com centro espírita ou com centro de macumba, candomblé, umbanda, religiões afro, né? Não, porque a mediunidade, se tiver que se manifestar, se manifesta em qualquer religião. Inclusive os pastores evangélicos, eles não gostam que falem isso, muitos não gostam. Mas quando eles ouvem a voz do Espírito Santo, é uma mediunidade, tem uma voz falando com eles. Quando eles falam aquelas línguas diferentes, é uma psicofonia, eles estão falando uma voz que um espírito está ditando para eles, não é da cabeça deles que sai aqui. Então, mediunidade não tem nada a ver com terreiro, com centro espírita, com nada. Você pode ser um médium e de repente não participar de nada disso ou participar. Daí é uma coisa que é de você. Por quê? A espiritualidade de luz, ela não atua contra o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é o principal. Nenhum espírito, nenhuma mediunidade vai contra o nosso livre-arbítrio. Então não cai nesse tipo de chantagem emocional de que se você não desenvolver a sua mediunidade, sua vida vai para trás. Eu posso falar para vocês, porque eu já trabalhei em um monte de lugar por aí e eu não vi mudança nenhuma na minha vida em função disso. Minha vida até andou um pouquinho para trás quando eu estava nessa história. Então não é isso que condiciona o seu progresso, a sua paz, a sua saúde. Nem sempre. Então não fique ligado nisso, por favor. Tá? Muita gente tem essa dúvida, então eu fiz questão de responder aqui na rádio para que as pessoas saibam, nem sempre você é obrigado. Vá pelo seu coração, vá pela sua intuição, vá pelo que o seu coração manda, tá? Então a mediunidade é um processo, como eu já falei, que você tem que descobrir sozinho. Vai chegar um momento que se você tem mesmo que ir, você vai encontrar, entendeu? O desenvolvimento mediúnico, ele não pode ser imposto por ninguém. Tá? Então, às vezes, uma palavra, um conselho que você dá, um sorriso, um gesto de caridade vale muito mais do que muito trabalho espiritual mediúnico que tem por aí. Porque você já estaria exercendo a sua mediunidade de alguma maneira. Às vezes, com uma palavra que você dá, um gesto de carinho com uma pessoa, você já está sendo médium quando você sente que tem que fazer isso. Já está exercendo a sua mediunidade. Então, é isso. Hoje o tema é muito amplo, não dá para falar muito sobre ele, mas assim, se você quiser saber um pouco mais sobre a sua espiritualidade, como eu fiz com o nosso ouvinte, o nosso seguidor do grupo, você pode sim, o tarô orienta você nesse sentido sim, tá? O tarô tem a possibilidade de abrir o seu caminho, de ver até que ponto a sua espiritualidade está em equilíbrio ou não, tá? Como eu não pertenço a nenhuma religião, não trabalho em lugar nenhum, não sou dono de casa, de nada, eu posso dizer que um atendimento meu referente a questões espirituais não tem nada parcial. Tá? É bem imparcial mesmo, eu não direciono você para lado nenhum. Se você tiver alguma coisa ligada, alguma coisa específica na espiritualidade, mediunidade, eu vou dizer para você. Mas eu não vou dizer, por exemplo, você tem que trabalhar na casa de tal fulano, porque não sei o que. Não, tá? Não tenho isso. Então, se você quiser saber sobre questões ligadas à sua mediunidade, à sua espiritualidade, é só me procurar no WhatsApp 11 98000 5638 para os seus atendimentos comigo toda semana. Como eu falei, o tema é muito amplo, não dá pra gente ficar falando muito aqui. Depois do programa, logo que acabar, vou publicar no meu Instagram, hzambelli.tarô, hzambelli.tarô, um esquema, um post mostrando 7 sinais de que você talvez
tenha manifestações mediúnicas. São sinais clássicos que demonstram que você já está com a sua mediunidade um pouco mais aflorada. Então, daqui a pouquinho no Instagram, agazambelli.tarô, você vai ver um post com essas informações, um pouco mais sobre esse assunto. Talvez você se identifique mais com isso também. Então, no agazambelli.tarô no Instagram, ok? Lembrando, avisando para vocês que no dia 11 de junho, na véspera do Dia dos Namorados, eu estarei na Mystic Fair fazendo uma palestra sobre questões amorosas, o tema que mais o povo gosta de falar. Então, na Mystic Fair, no Centro de Convenções Rebouças, a partir das 17 horas, quem quiser me conhecer pessoalmente, estarei lá ao vivo falando sobre temas sobre amor para vocês na Mystic Fair aqui em São Paulo.